E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui fazer esta aula, é a aula final da Escola Missionária 2024. Seja bem-vindo, que a gente possa tirar algumas lições para o nosso crescimento missionário. E eu gostaria de fazer uma prece, né, para a gente começar aqui. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, a tua graça esteja conosco, que a nossa igreja ela venha crescer mais e mais, que mais missionários se comprometam, Senhor Deus, a estar na ativa na pregação do Evangelho, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, você está vendo aí o globo, o planeta Terra nessa imagem, e eu gostaria de falar um pouco da importância da pregação do Evangelho em todo o mundo, né? E a Igreja Adventista, como ela está presente em vários países do mundo, ela incentiva e capacita missionários para que possa contribuir para o avanço da obra em outros lugares que são mais difíceis. Nós que moramos aqui no Brasil, nós temos uma grande liberdade de pregar o evangelho, né? Vamos aproveitar que com relação ao mundo, como é que está a pregação do evangelho? Qual é a dificuldade? Se é fácil, é mais fácil do que aqui no Brasil? Vamos aqui a alguns dados aqui. Observe aqui a porcentagem, né? Por exemplo, 33% das pessoas que estão no mundo, 33% são pessoas que se dizem cristãs. São pessoas que se dizem cristãs. É a maior parte, né? 21% são muçulmanas. 21%. 10% hindus. Região lá da Índia, né? 12% diz que são tradicionais. 4%, outros 6% budistas. Certo? Aqui está essa representação, né? Há cerca de 4 bilhões de não cristãos hoje que não foram evangelizados com êxito. É muita gente, 4 bilhões de pessoas que dizem que não aceitam Jesus, não reconhecem Jesus Cristo como o Deus da vida deles. Quase das 13 mil etnias do mundo não foi evangelizado. Esse número é estonteante, significa que é quase um terço das nações, tribos, línguas e povos no mundo ainda não foram totalmente evangelizados. Cerca de 3 bilhões de pessoas creem e praticam religiões não cristãs. Olha. Dos 4 bilhões que não aceitam Jesus, mas 3 eles aceitam alguma religião que são praticantes. E 1 bilhão não é praticante de religião nenhuma. A gente observa o quadro a seguir, que mostra as distribuições desses blocos aqui. Tá aqui, ó. A força-tarefa missionária de Deus. Observe o primeiro bloco, o bloco D. O bloco D, ele que é o responsável pela pregação do evangelho em todo mundo, ó, o bloco D. Ó. Cristãos que creem na Bíblia e que levam a sério a grande comissão, representa 10% da população mundial. Tá vendo? Agora eu faço uma indagação para você. Olhe para a tua igreja que você frequenta. Quantos por cento dos irmãos ativos estão de fato dando estudo bíblico, convidando as pessoas para a igreja, para o estudo bíblico, para aceitarem Jesus, para serem batizadas? Se você vê na lição, na visão micro da sua igreja, são apenas 10%. Na visão macro, o cristianismo daqueles que são ativos são 10% da população no mundo. Os que são ativos, né? 10% da população do mundo, que assim eles
apresentam Jesus como o misericordioso Salvador. E aí a gente observa o mundo C, que é 20% cristãos nominais, sem compromisso para com a missão, representa 20% da população mundial. São cristãos, olha, observe, os 10% são cristãos, o C também. Só que esses aqui são cristãos que vão para a igreja, mas não tem aquela força assim de ânimo de pregar o evangelho. É, tá bom. E o B, 30%, são pessoas que não são cristãs, que vivem uma cultura geograficamente perto de cristãos. Representa 30% do mundo, né? Eles conhecem cristãos, essas pessoas, esses 30%. Eles conhecem cristãos, mas eles não são cristãos. Eles estão ali perto, vê alguma coisa, talvez o testemunho possa influenciar de maneira positiva. E a letra A dessa representação aqui, 40%, não cristãos que não podem ouvir o evangelho, porque estão impedidos pelas barreiras culturais e muitas vezes geográficas, né? Barreiras culturais, por exemplo, a Coreia do Norte, lá existe um impedimento para que os cristãos possam avançar, e doutrinar as pessoas para o evangelho. Gostaria de apresentar esse pensamento aqui, o livro O Desejado de Todas as Nações, página 151. Essa senhora aí é Ellen Golden White, uma escritora norte-americana que já tem mais de 100 anos que ela faleceu e ela escreveu muitos livros muito bons. E diz aqui neste pensamento: Jesus via em cada alma alguém a quem devia ser feito o chamado para seu reino. Aproximava-se do coração do povo, misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar. Olha só, então ele se aproximava das pessoas e ele demonstrava que queria o bem das pessoas. Procuravam nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas nupciais. Ia ali ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. Aqui diz que Jesus se importava com as pessoas, ele procurava as pessoas. É assim que devemos trabalhar na área missionária. É a nossa esfera de influência. Devemos desejar o bem às pessoas e procurá-las e apresentar a misericórdia de Jesus Cristo. E aqui, para encerrarmos, a explosão missionária adventista, né? Que a igreja adventista ela envia missionários. Quando nós devolvemos o dízimo, quando nós devolvemos uma oferta a Deus, uma percentagem desses valores, eles vão patrocinar missionários em vários lugares do mundo e principalmente em lugares difíceis. Projetos missionários de curto prazo enviam centenas de membros de igrejas ao exterior anualmente. E há alguns anos atrás, a Missão Global começou a mobilizar milhares de pioneiros globais, com o objetivo de projeto de plantio de igreja. Para apoiar essa tendência empolgante, a Associação Geral da Igreja Adventista estabeleceu o Centro Adventista de Voluntários, junto à Secretaria e à Divisão Norte-Americana, o Departamento de Ministérios Voluntários. Então, observe que a Igreja Adventista ela prepara e incentiva grupos a evangelizarem em alguns países. Evidentemente, se você que está ouvindo, vendo esses slides, se você tem a paixão, o desejo de pregar em outro país, é ótimo. Muito bom. Principalmente se você tiver o domínio da língua inglesa, que é o idioma mundial, não é? O maior grupo dos participantes é formado por estudantes missionários voluntários
adventistas e obreiros de projetos da ADRA. Há, porém, várias agências menores e igrejas locais que também estão se envolvendo em projetos missionários. A cada ano, sai mais missionários adventistas de curto prazo do que o número total de missionários adventistas regulares que servem atualmente em condições transculturais. Quase 1.000 voluntários por ano saem para servir no mundo todo, né? Ele sai do seu local, do seu habitat, para ir pregar num lugar assim que é difícil. É isso mesmo, um local que é difícil pregar o evangelho. Eu me lembro de um colega, o nome dele é Yuri Gramacho. Ele está no Japão fazendo um trabalho de evangelização lá. É um exemplo, né? Quem sabe você pode ser um exemplo também. Pois é, gente, nós estamos encerrando aqui esta programação o capítulo final da Escola Missionária 2024, apresentando que a nossa missão de salvar é local e mundial. Local para os nossos amigos, parentes, vizinhos da nossa cidade e para o mundo. Nós devemos contribuir de maneira direta e indireta na pregação do Evangelho. Deus abençoe você. Maranata.